Nós ficamos e meditamos na palavra de Deus, nesse texto que está sendo anunciado aí, Lamentações, capítulo 3, verso 22 a 26. Lamentações é um livro de Jeremias. É escrito num tempo de dor, de sofrimento, em que a Babilônia pisa as terras de Israel e vai levando contigo os cativos que vão sendo feitos e vai assolando as cidades e as vilas e os lugarejos. É um tempo de dor, é um tempo de sofrimento, é um tempo de perda, mas é um tempo também em que o Senhor traz esperança ao povo. A esperança vem da certeza da sua misericórdia. Nós vamos ler esse texto anunciado, Lamentações, capítulo 3, eu vou começar no verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que Deus acrescente graça ao nosso coração, na meditação que fazemos da sua bendita palavra. Nós já lemos um texto que canta da misericórdia de Deus, um texto do Salmo que lemos na abertura, né? Um Salmo de Davi, fazendo-nos lembrar dos feitos de Deus por causa da sua muita misericórdia. Existe uma diferença entre graça e misericórdia. Graça é um favor que você recebe e que você não merece. Né? Alguém te faz um favor que você não merecia. Você está sendo agraciado. A salvação que herdamos de Deus em Cristo é sinônimo da graça. Nós não merecíamos ser salvos. Não merecíamos vida eterna. Merecíamos a condenação eterna. Não merecíamos estar diante de Deus para viver a eternidade em gozo e paz. Mas o Senhor nos presenteou com a salvação, por graça. Misericórdia é diferente. Misericórdia é um favor que a gente recebe, né? Quando a gente merece uma punição, merece um castigo, merece a aplicação de uma pena, mas ela não é trazida. Nós somos perdoados. Há um favor de perdão, há um favor de bondade, há um favor de compaixão. Então aí nós somos assistidos pela misericórdia. A Bíblia fala que o nosso Deus é Deus gracioso e é Deus misericordioso. Hoje eu quero lembrar os irmãos nessa reflexão de que nós estamos diante de um Deus misericordioso. Esse é o tema, um Deus misericordioso. Nosso culto está nos lembrando, né, da misericórdia de Deus, da maneira como Deus se volta para nós, né, com o seu favor misericordioso. Misericórdia é um atributo divino, como bondade, como compaixão, tá? A misericórdia, ela vem de Deus, ela é exercida em favor dos homens, quando ele não pune, não castiga como deveria punir, como deveria castigar, mas ele os assiste na sua bondade, na sua providência, na sua compaixão. Ele troca a justiça, oferecendo perdão. Então, algumas verdades que eu quero lembrar aos irmãos. Primeiro, é que a misericórdia é aquela que nos perdoa. A misericórdia de Deus é a misericórdia que nos perdoa. O Salmo 103, que nós lemos no verso 10, no verso 11, se você quiser voltar lá para ver, você vai ver que o nosso Deus não é Deus que nos trata segundo os nossos pecados, a nossa iniquidade. Não nos retribui, né, conforme merecemos em razão dos nossos erros. Ele é aquele que nos trata
na sua misericórdia, nos trata na sua compaixão. Se Deus fosse nos tratar em razão do nosso pecado, da nossa iniquidade, nós teríamos um fim muito triste. Nós teríamos uma história de vida, de muito amargor, de muita dor, de muito sofrimento, porque todos nós pecamos todo dia. E se nós tivéssemos que pagar aos olhos da justiça de Deus, nós seríamos punidos todo dia. Se Deus trouxesse sobre nós a sua justiça, nós já teríamos sido eliminados. Por isso Davi canta ao Senhor o seu cântico, exaltando a misericórdia de Deus. Porque se não é o favor de Deus de se compadecer e de ter misericórdia de nós, nós já teríamos sido destruídos, eliminados, em razão dos muitos pecados, das muitas falhas, dos erros, da iniquidade que nós praticamos. Então, o coração contrito, o coração arrependido, alcança de Deus o quê? A misericórdia. O coração soberbo, que acha que não erra, que acha que não precisa de perdão, que acha que não precisa de misericórdia nem de compaixão, a esse coração, a essa vida, Deus resiste. Mas os quebrantados, Ele adorna com o seu favor de bondade, de misericórdia e graça. Nós vemos essa verdade, também no Salmo de Davi, de número 51. Porque Davi vai confessando as suas falhas, vai falando da sua iniquidade, vai falando do seu pecado, dos danos que o pecado vem trazendo, da maneira como o pecado vai prejudicando a sua vida, vai apertando os seus ossos, vai espremendo a sua alma, vai causando dano, vai causando dor no seu coração, vai trazendo consequências duras para a sua casa, para a sua vida, para a sua história, para o viver da sua família. Mas aí chega um momento que ele se coloca diante de Deus e diz: olha, Deus não se agrada de sacrifícios, Deus não se agrada de oferendas, Deus quer coração contrito e compungido, coração arrependido. Esse coração alcança do Senhor misericórdia, Deus não despreza. Então Davi, no tempo do seu pecado, porque era pecador como nós, no tempo do seu erro, no tempo da sua iniquidade, ele se quedava diante de Deus e ele clamava pela misericórdia de Deus. Ele expressava o seu arrependimento, ele rogava do Senhor a graça, seu favor. Quando Jesus fala do fariseu e publicano que entra no templo, numa parábola contada por Cristo, ele vai lembrar também essa verdade. Lucas capítulo 18. Ele diz que o fariseu e o publicano entram no templo. Um entra com a sua arrogância. Um entra com aquele que se vê no direito de pedir de Deus favores, de receber de Deus favores. Ele fala da sua retidão no cumprir dos votos, no cumprir dos rituais do templo, nos sacrifícios que leva, nas orações que faz, nas esmolas que dá. Ele se diz e se julga justo diante dos outros homens. E ele condena o publicano. O publicano que serve o Império Romano. O publicano que é visto como um traidor da pátria. O publicano que é entendido pelos judeus, pelos fariseus, como alguém que está contaminado, está corrompido no seu proceder. É um pecador que não merece perdão. E ele chega a dizer diante de Deus, não nessa parábola, mas era comum os fariseus dizerem nas suas orações, que eles se alegravam muito por não ter nascido mulher, por não ser publicano, pecador, como esse que estava junto dele lá no templo, entrando com ele para o culto, para a oração, para a prece. Aí Jesus diz que o publicano não, o publicano sequer levanta o rosto, está envergonhado pelos seus pecados, está quebrantado pelos seus erros, está reconhecido das suas falhas, e nem sequer levanta a cabeça, mas com o rosto baixo, começa a bater no peito, como quem reconhece as suas falhas e diz: tem misericórdia de mim, Senhor, pecador, tem compaixão de mim, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Então ele não só
não levantava a cabeça, não expressava nenhum sentimento, nenhuma atitude de arrogância, mas ele expressava o seu quebrantamento, a sua humildade, e batia no peito como aquele que confirmasse a cada momento ser um pecador, ser alguém que tem praticado falhas, pecados, iniquidades, tem desobedecido ao Senhor, tem andado por caminhos que não agradam o nosso Deus, mas ele clama ao Senhor que o perdoe. E recebe de Deus a sua misericórdia. Porque Jesus vai fazer a pergunta, né? Qual desses dois vai voltar de fato edificado? Qual vai voltar justificado para a sua casa? Qual desses dois vai ser de fato atendido na sua prece? E o próprio fariseu, o grupo de fariseus que estão com Cristo vão responder: o publicano. Vão ter que se quedar diante de Deus, diante de Cristo, na indagação que ele faz, em razão da parábola que ele conta. Então esse texto demonstra que o nosso Deus é Deus misericordioso. Ele não agrada do coração soberbo. Ele não agrada do coração que não reconhece, ou de que acha que é merecedor de favores de Deus, da atenção de Deus, do abençoar de Deus, e que é necessário que Deus faça do jeito que Ele quer, da maneira como Ele pediu, e o quanto antes possível, porque Ele não pode ficar esperando. Nosso Deus, Ele resiste a um sentimento assim nosso, mas Ele se agrada, Ele atende aquele que com humildade reconhece as suas falhas, reconhece a sua condição de pecador e clama pela sua misericórdia e pede pelo seu perdão. Então Deus é aquele que vai atender, vai ser misericordioso. O nosso Deus é Deus que em sua misericórdia perdoa os nossos pecados. E como Ele faz isso? Faz em Cristo. Jesus, que tem e que recebe esse nome, que tem e que traz o significado de quê? Porque Ele perdoará o seu povo dos seus pecados. Por isso seu nome será Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus, apontado pelo profeta, que tira o pecado do mundo. É assim que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A misericórdia de Deus se revela de forma maior para nós em Cristo. Nosso perdão não vem de merecimento nosso, vem do agir de Deus em Cristo em nosso favor. É por meio de Cristo, é através de Cristo, é pelo sangue de Cristo, sangue puro, inocente, que Ele nos purifica de todo pecado. Mas pelo menos Ele abre para nós em Cristo uma porta de compaixão, uma porta de misericórdia, uma porta de perdão. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Ele então nos perdoa, na sua muita misericórdia. Ele nos perdoa. Jesus já declara essa verdade também quando na cruz, sendo crucificado por malfeitores, por soldados violentos, com atitudes terríveis, que já chicoteou, já retalhou todo o seu corpo, nos açoites, muitos que levou, que já o fez carregar a cruz pelas ruas de Jerusalém, a via dolorosa, que já zombou, cuspiu no seu rosto, colocou uma coroa de espinho, bateu com um canudo na sua cabeça, que já o desonrou, o desafiando e chamando de blasfemador, de mentiroso, que o conduziu até a cruz, que pregou mãos e pés no madeiro, e quando é erguido o madeiro, depois de todo o sofrimento, depois de padecer por toda a maldade do ser humano, ele vai trazer a sua primeira frase no tempo da crucificação, no tempo da dor, no tempo em que ele é levantado por Deus para salvar o perdido. Ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que fazem. A misericórdia de Deus sendo proclamada pelos lábios de Cristo, há perdão
para aquele que peca. A misericórdia de Deus para aquele que comete erros, comete falhas, comete pecados por pensamento, por ações, por palavras, por intenções, por negligência. A ação misericordiosa de Deus para com o perdido. Por isso que Paulo em Romanos, no capítulo 5, vai nos lembrar, no verso 8 e 9, de que de fato Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda o quê? Pecadores. Éramos pecadores, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas a misericórdia de Deus, o agir misericordioso do Senhor em Cristo, vai trazer para nós o perdão. Nós não vamos precisar pagar o preço da nossa culpa, o dano do nosso pecado, porque Deus fez isso e faz isso em nosso lugar por meio de Cristo. Então, em Cristo nós somos justificados, somos perdoados, porque a misericórdia de Deus é misericórdia que perdoa. Nós precisamos de perdão, nós necessitamos de perdão e recebemos o perdão da parte de Deus por meio de Cristo Jesus. Uma outra verdade que esse texto nos traz e que a Bíblia fortalece é que as misericórdias de Deus, elas não têm fim, se renovam cada manhã. Não tem fim, se renovam cada manhã. Que coisa maravilhosa para nós, porque o nosso coração humano é o coração limitado no perdão, limitado na compaixão, limitado na misericórdia. Eu lembro que fui tratar algumas dificuldades de casamento lá em Minas Gerais, com um casal da igreja, e o perdão era algo necessário para eles seguirem, para eles caminharem, porque havia sido cometido um adultério no casamento, um sexo fora do casamento, pelo marido. E a esposa então disse: eu perdoo, pastor, eu perdoo, contanto que seja com uma só pessoa, contanto que seja uma só vez, contanto que não exija de mim mais do que eu possa dar. Então isso nos faz pensar na nossa disposição em perdoar, na nossa disposição de ser misericordioso. Até onde a gente pode ir? Você já imaginou até onde Deus tem ido conosco? Deus tem condicionado o perdão? Deus tem condicionado a misericórdia, a compaixão? As misericórdias do Senhor não têm fim. Todos os dias elas se renovam, a cada manhã na nossa vida. E ainda bem que é assim, porque se Deus fosse condicionar alguma resposta nossa, alguma limitação de erros ou de pecados nossos, nós estaríamos perdidos. Mas a disposição do coração de Deus é a disposição de prestar misericórdia, de conceder perdão, misericórdia, todo dia, porque a sua misericórdia não tem fim. Ele vai até onde tem que ir. Ele alcança o pecador naquela podridão, naquela situação mais profunda, mais difícil, mais medonha, mais pecaminosa, mais triste. Se ele encontrar o coração contrito. A única condição de Deus é coração contrito e arrependido. 1, 2, 3, 4 vezes, em 1, 2, 3, 4 pecados. Jesus dá a instrução à igreja, aos discípulos, e diz assim: quantas vezes, Senhor, nós temos que perdoar os nossos irmãos? 7 vezes? Ele diz 7 vezes, vezes 7 por dia. 7 vezes 7, a mesma pessoa por dia. Se encontrar um coração contrito e arrependido.
Não há limite para a misericórdia de Deus, para a compaixão de Deus. Ainda bem que elas se renovam a cada manhã na nossa vida. O ladrão da cruz, um dos malfeitores que foram crucificados ao lado de Cristo, é aquele que reconhece os muitos pecados, os muitos males que realizou. Estão sendo condenados por pena capital, pena que é dada aos malfeitores, aos homicidas, aqueles que de fato praticaram os danos mais terríveis contra a sociedade, contra a vida das pessoas. E ele diz assim: nós estamos aqui porque merecemos. Nós cometemos muitos erros, muitos pecados, muitas iniquidades, muitos males, muitos danos, muita violência, muita perversidade e muita perversão. Nós merecemos toda a condenação que recebemos de pena de morte. Mas mesmo a esse pecador que reconhece que merece toda a justiça que está sendo aplicada com pena de morte, com pena máxima, porque fez de tudo o que não deveria fazer e foi no máximo da sua maldade, da sua perversão, do seu erro, do seu pecado, vai ouvir do Senhor Jesus quando apresenta o seu coração contrito, arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Perdão que concede a graça da salvação em Cristo. O nosso Deus é Deus misericordioso, que perdoa. O nosso Deus é Deus misericordioso, e a sua misericórdia não tem fim, ela não finda, ela não acaba, ela não limita as circunstâncias. Há quantas vezes já nos perdoou, há quantas vezes já nos assistiu com a sua compaixão. Ela se renova na nossa vida a cada manhã. A misericórdia de Deus, a misericórdia de Cristo Jesus, é a misericórdia que restaura as vidas, né, em vez de produzir a morte. A mulher adúltera, pega em adultério, levada diante de Cristo no templo, acusada de adultério, né, pega em flagrante. A lei de Moisés ordena apedrejamento, morte. Jesus é aquele que vai estabelecer de fato a sentença. Aquela mulher sabe que está nos seus minutos finais. E a pena de morte por apedrejamento é a pena legal por lei de Moisés, porque foi pega em adultério. Jesus argumenta em seu favor, movido por compaixão, cheio de misericórdia e graça. Ele vai dizer aos acusadores, que estavam com as pedras nas mãos, com certeza, para cumprir a pena capital: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Segue o Senhor escrevendo na areia, sabe-se lá o quê. Mas se soubéssemos, né, quem sabe perceberíamos que tem alguma coisa a ver com o contexto, com o momento, ou quem sabe, escrevendo o Senhor alguns pecados que aqueles homens que acusavam, os acusadores tinham, quem sabe ele foi colocando um a um ali na areia. Sabemos o que é, imaginamos. Mas o que sabemos é que todos os acusadores vão embora. Fica ele e a mulher. Ele não tem pecado. Ele pode tomar as pedras, ele pode apedrejá-la até a morte, ele pode fazer cumprir a lei de Moisés, na justiça que a lei estabelecia. Mas quando nós olhamos para a expressão de Cristo, a mulher, em João capítulo 8, no versículo 11, nós vamos encontrar Jesus dizendo: onde estão os teus acusadores? E ela vai dizer: todos foram embora, Senhor, não ficou nenhum. E ele disse: nem eu contudo te condeno, vai e não peques mais. Transforma
a morte em oportunidade de vida, em razão da sua misericórdia. Misericórdia que pode nos assistir no tempo da morte, no tempo que a justiça está pedindo para nós a condenação. Ele pode trazer o perdão, a absolvição. Como trouxe para aquele malfeitor, como trouxe para esta mulher, né, no tempo da sua morte. Até onde tem ido a sua misericórdia, meu irmão? Até onde você tem condicionado o seu perdão àqueles que erram com você? Até onde? Até que situação ou circunstância? Nós gostamos de colocar limites, nós gostamos de colocar condições, mas ainda bem que o nosso Deus não coloca condições para nós. O amor de Deus não limita o seu perdão. Diz o cântico fundamentado na palavra de Deus: o amor de Deus é alto, tão alto, é fundo, tão fundo, é maior que o mundo. Uma canção do Estênio Márcio, retratando um outro momento de misericórdia de Deus, de compaixão de Deus como Pai, na parábola do filho pródigo. Ele vai retratar a misericórdia de Deus e o amor de Deus, escrevendo assim: o seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Pode até secar os mares, apagar a estrela Antares, e acabar o amor de seu coração. Não há limites para a misericórdia de Deus conosco. Ela se renova a cada manhã. Falando de um Deus misericordioso, eu quero lembrar aos irmãos, no nosso terceiro ponto aqui, que a misericórdia de Deus é a misericórdia que nos assiste nas necessidades também. Não só perdoa o nosso pecado, não só se renova a cada manhã, sem limite, para mim, para você, mas ela é aquela que nos assiste na nossa necessidade. Nos assiste na nossa necessidade. É claro que a nossa necessidade maior, primária, é de perdão. Perdão de pecados, para a salvação em Cristo. Daniel, no capítulo 9, está vivendo um tempo que Jeremias proclama no seu livro e nas suas lamentações que nós lemos. O exílio babilônico vem, depois exílio medo-persa. Daniel está no cativeiro, ele está no reinado do rei Dario. No capítulo 9, ele revela no seu escrito de que ele descobriu a profecia de Jeremias, que dizia que o Senhor haveria de levar cativo o povo de Israel, e que levaria para uma terra distante, levaria o povo em cativeiro, e que esse cativeiro demoraria 70 anos. Quando Daniel escreve o capítulo 9, faz a oração que ele faz no capítulo 9, ele faz com um coração cheio de esperança da misericórdia de Deus. Provavelmente ele está no ano 68, 69 do cativeiro. Ele percebe com alegria que o cativeiro vai acabar, que a misericórdia de Deus vai fazer cessar o cativeiro, vai devolver o povo para a terra, vai dar para o povo a oportunidade de voltar a sonhar, de voltar a plantar, de voltar a rever os familiares, de se livrar do jugo da escravidão. Está muito perto, está muito próximo. E ele quer clamar diante de Deus por sua misericórdia, por sua compaixão e perdão. No capítulo 9 ele vai dizer: Senhor, a nós, seres humanos, teu povo, por tudo que praticamos, por tudo que pensamos de errado, por tudo que realizamos na nossa ação e reação diante da vida, sem levar em comprometimento o teu querer, a tua vontade, mas quem sabe agindo muitas das vezes dentro daquilo que nos satisfaz, que nos agrada, mesmo que desagrade o Senhor, nós pecamos. A nós, Senhor, o corar de vergonha,
como o publicano no templo, cabeça baixa, o bater no peito, ficar envergonhado por tantos erros, por tantas falhas, por tantos pecados, por tanta iniquidade. Mas ao Senhor pertence o perdão. Ao Senhor que é misericordioso. Ele quer que o coração do ser humano se coloque em compaixão, ou se coloque de forma contrita e arrependido diante de Deus. Porque o que levou o povo ao cativeiro foi o quê? A dureza do coração do povo. A desobediência que o povo realizou. O voltar das costas para Deus. E o cativeiro está para acabar. E Ele quer que, de fato, esse cativeiro tenha sido o último. Por disciplina de Deus, o último. Por punição, por justiça de Deus, o último. Então Ele conclama o povo ao arrependimento, e ele se arrepende, ele se quebranta diante de Deus, e ele vai repetir essas coisas a nós, aos nossos príncipes, aos nossos reis, aos nossos pais, aos nossos filhos, o corar de vergonha, coração contrito e arrependido, o reconhecimento da falha, porque o Senhor é Deus de misericórdia. O que vai acontecer é que em pouco tempo, depois dessa oração do capítulo 9 de Daniel, nós vamos ouvir o cântico do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de rios, e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós. Ou por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É a volta do cativeiro. É os 70 anos cumpridos, é a promessa de Deus se realizando, de que o cativeiro veio, mas que ele ia acabar, por misericórdia de Deus. Daniel percebe essas coisas, ele sabe que a misericórdia de Deus vai fazer com que ele cumpra a sua promessa, que a misericórdia de Deus possa mudar a sorte, possa tirar do cativeiro e possa levar para a liberdade. Um Deus misericordioso que nos assiste nas nossas necessidades, nas nossas dores, nas nossas aflições, nas nossas lutas, no nosso choro, no nosso lamento. Daniel está orando, Daniel está certo de que a profecia está para se cumprir, o tempo da misericórdia de Deus, do cumprir da promessa de Deus, está chegando. O cativeiro cessou, a alegria retornou a Israel. O júbilo, a liberdade. Deus, por sua muita misericórdia, livrou o povo de Israel do cativeiro egípcio. 400 anos de escravidão. Num determinado momento, num determinado dia, Ele os livrou com a sua própria mão. Os livrou com o seu poder. Os livrou vencendo o exército de Faraó no Mar Vermelho, que se abriu para a passagem do povo e que se fechou para a passagem do exército. E uma vez, um ateu querendo questionar a fé de uma senhora, disse para ela, a senhora sabia que o Mar Vermelho, onde o povo de Israel passou, só tinha, de verdade, 10 centímetros de água? A água vinha até a canela, e ela disse, glória a Deus, porque com 10 centímetros de água, ele fez perecer todo o exército egípcio. De qualquer forma, irmãos, há um agir extraordinário de Deus, misericordioso, que está atuando em favor da necessidade do povo. Nós sabemos que o mar se abriu, nós sabemos que ele fechou. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus para nós, todo dia, que nos assiste nas nossas necessidades, como assistiu o povo cativo, no cativeiro babilônico, depois medo-persa, no cativeiro egípcio, e os conduziu em liberdade. A misericórdia de Deus transformou o deserto de 40 anos
em uma terra que mana leite e mel, prometida por Deus, que foi doada, que foi entregue nas mãos dos judeus, no tempo da sua conquista de Canaã. Misericórdia do Senhor, que transformou deserto em manancial de bênçãos. Misericórdia de Deus, que transforma a tristeza em alegria, que transforma mortos em vivos, por graça, por salvação, por perdão, por compaixão em Cristo. Então nós estamos diante de um Deus misericordioso, nós cultuamos um Deus misericordioso, nós servimos um Deus misericordioso. Louvado seja Deus por sua muita misericórdia. Porque a sua misericórdia não tem fim. Grande é a sua fidelidade. Nós vamos colocar diante de Deus, primeiro reconhecendo a nossa falha, a perdão de Deus, para o coração contrito e arrependido, porque Ele é misericordioso. Se nós pecamos, se nós temos cometido iniquidade, se há uma área da nossa vida, há uma atitude do nosso viver, que precisa ser transformado, precisa ser mudado, precisa viver um tempo de conversão, que precisa da compaixão, da misericórdia, da justiça de Deus imputada em Cristo, para que possamos vencer o pecado que nos vence. Vamos colocar diante de Deus a nossa culpa, o nosso pecado, com o coração contrito, arrependido. O Senhor não vai desprezar. Ele vai estender as mãos, mãos que perdoam, mãos misericordiosas. Vamos acreditar que essa misericórdia vai nos acompanhar dia a dia, não vai ter fim, Deus não vai condicionar. Não vai chegar um momento que a gente não tem mais condição de pedir, de clamar. Deus não dá mais. Chegamos no limite. Não há limite para o amor de Deus. Para a misericórdia de Deus. Elas não têm fim. E elas vão assistir a sua vida. E elas vão vir em favor do seu viver. Com compaixão, com bondade. A cada dia. Mas se você tem passado por um tempo difícil, um tempo de necessidade, um tempo de dor, um tempo de luto, um tempo de aflição, um tempo de choro, um tempo de cativeiro, um tempo de deserto, é o momento de você clamar a misericórdia de Deus. Só Ele pode transformar aquele cativeiro triste, onde o povo ficou sem condição de glorificar a Deus e pendurava as harpas nos salgueiros dos rios da Babilônia e dizia: não podemos cantar louvores, porque estamos longe da nossa terra, estamos entristecidos com o cativeiro. Volta para a terra entoando júbilo e cânticos. Nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Busque o Senhor na sua luta, na sua dor, na sua aflição, no tempo da sua tristeza, no tempo do seu deserto, da sua tempestade. Que Ele transforme em manhã de alegria, que Ele transforme em manancial de bênçãos, que Ele ouça nos céus, que Ele te ajude, que Ele te socorra, que Ele dê uma resposta à sua prece, quando você clama, confiado na sua fidelidade, na sua misericórdia.